paz, igreja. Enquanto eu vou agradecendo a oportunidade, se vocês puderem abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Bom, da última vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre o poder das palavras, e hoje eu vou falar sobre o poder da ação. Em Colossenses 3,17 diz: "E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus o Pai." Numa outra versão diz: "Tudo que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai." Primeiro eu queria conceituar um pouco sobre a palavra ação. A ação é a evidência de uma força ou de um agente, a disposição para agir. Ou seja, toda ação depende de uma vontade. A ação também pode ser uma atividade, energia ou movimento. Enfim, eu vou aproveitar essa oportunidade, antes da gente falar um pouco mais sobre a ação, para contar um testemunho que eu ainda não vim aqui contar, então já vou aproveitar também. E junto com ele, eu já contei esse testemunho aqui sobre quando eu entrei na faculdade, mas tem a ver também com a palavra, então vamos lá. Atualmente eu faço faculdade de Direito, eu estou indo agora para o 2º ano, e como eu disse, eu já contei esse testemunho aqui, mas enfim. 2019 foi um ano bem diferente para mim. Era meu último ano na escola. Foi o ano também que eu consegui meu primeiro emprego. Então, dentro de mim estava tendo uma transformação, uma evolução, um amadurecimento necessário. Então, imagina, sei lá, eu tinha 16 anos, uma jovem adolescente que tinha começado a trabalhar agora, me via diante de uma pressão muito grande para entrar numa faculdade. Então, naquele momento, 2019 foi um ano muito complicado para mim, foi um ano difícil entre eu mesma. Foi um ano que eu me descobri, eu realmente decidi qual faculdade eu queria fazer, antes eu queria fazer um outro curso, enfim. Então, 2019 foi um ano muito complicado. E eu não contava que eu fosse conseguir meu primeiro emprego. Então, quando eu consegui meu primeiro emprego, logo no começo do ano, eu tinha 3 coisas para dividir o meu tempo: o trabalho, a escola e estudar para os vestibulares. Enfim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu meio que aceitei e coloquei na minha cabeça que eu não conseguiria passar numa faculdade e começar a estudar em 2020. E, enfim, fui seguindo meu ano e eu decidi prestar um vestibular. Foi muito engraçada essa história, porque eu decidi aos 45 do segundo tempo, mudei o curso que eu queria fazer, e aí, numa quarta-feira, uma amiga minha do trabalho perguntou se eu ia prestar um vestibular de uma tal faculdade. E eu falei que não. Mas aí, eu fui no calor do momento e me inscrevi no vestibular. E o vestibular era no sábado, ou seja, eu tinha 3 dias para estudar. Mas, enfim, prestei o meu primeiro vestibular, que eu nem estava preparada, nem tinha estudado o suficiente. E eu fiquei naquela ansiedade, né, de descobrir o resultado. E o resultado que eu esperava não era, tipo assim, passei na faculdade. O resultado que eu esperava era para saber o quanto eu precisava estudar para passar numa faculdade em 2021. Tá, saiu o resultado. E quando eu vi o resultado, eu fiquei em choque. Porque eu passei em 3º lugar para Direito. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Tipo, eu descobri que eu era capaz de fazer coisas que nem eu sabia. Só que mesmo passando em 3º lugar, eu só tinha 60% de bolsa e eu e minha família, a gente ainda não ia conseguir cobrir os 40%, então a minha última esperança era o Enem. Enfim, prestei o Enem um mês depois e aquela era a minha última esperança. E quando saiu a nota do Enem, eu fiquei desolada, porque não era a nota que eu esperava, era uma nota muito abaixo do que eu precisava e meio que tudo aquilo que eu me subestimava voltou para cima de mim. Acontece que eu decidi, mesmo assim, me inscrever no ProUni, que é um programa universitário que dá bolsas universitárias, né, parciais, integrais, enfim. E, assim, eu consegui uma bolsa 100% numa faculdade que eu escolhi, porque eu literalmente entreguei nas mãos de Deus, entendeu? Porque ou não vai, mas se não for também é a vontade de Deus, amém, a gente tenta em 2020, está tudo certo. Mas, graças a Deus, eu passei. E o que eu quero mostrar com isso? Que eu tive ação para chegar nesse resultado. Eu não fiquei sentada esperando que a faculdade viesse até mim, me oferecer uma bolsa de 100%, nem nada disso. Então, eu tive ação para chegar no resultado. Quando a gente normalmente conta essas conquistas, as pessoas que estão
do lado de fora, que não acompanha a nossa vida, que não conhece a gente, tende a pensar que tudo é muito fácil para o outro e muito difícil para mim. Como se o outro não fizesse nada para ter chegado àquele lugar, para ter conquistado aquilo. E vendo de fora, parece que foi realmente muito fácil. Mas não foi. O que ninguém vê são as noites que eu literalmente chorava de cansaço, que eu não queria ir trabalhar no outro dia e ter que estudar tudo de novo. Enfim. O que ninguém vê também foi que em 2019, nesse ano, eu optei por não ter férias da escola. Em julho eu não tive férias, eu ia para a escola todos os dias estudar para o vestibular, já que eu não tinha tempo durante a semana. Enfim, essa parte ninguém vê. E aí, ninguém vê também os dias que eu orava me subestimando, achando que eu não era competente o suficiente para conquistar isso, enfim. Agora, o próximo testemunho que eu vou contar, eu ainda não contei aqui, vou aproveitar a oportunidade também, que aconteceu no finalzinho do ano passado. Ano passado, eu comecei meu primeiro ano de faculdade, e quando eu comecei a faculdade, eu ainda trabalhava como jovem aprendiz em um banco. E quando você trabalha como jovem aprendiz, o contrato ele tem começo e fim, ele tem uma data de vencimento. Então, eu já sabia que em junho eu não seria mais jovem aprendiz. Enfim, o que a gente não contava era uma pandemia no meio do ano. Nesse lugar que eu já estava com o estágio 90% certo. Mas mesmo assim, desde que eu entrei na faculdade, eu já mandava currículos atrás de estágio, porque eu sabia o quanto era difícil conseguir um estágio logo no começo da faculdade, né? Então, eu já comecei a mandar currículos, enfim. E quando chegou junho, o meu contrato não foi para estagiária, por motivos que, enfim, pandemia. Então, em junho, eu me vi perdida. Tipo assim, eu estava de férias da faculdade, eu estava sem trabalho, e eu estava de pandemia, então eu não podia sair de casa. Estava em pandemia, não podia sair de casa. E o que eu vou fazer agora? Tipo, o que eu vou ficar fazendo durante o dia? Eu me vi totalmente perdida. E aí, foi aí que eu comecei a ficar neurótica. Eu passava madrugadas e madrugadas enviando currículo, me inscrevendo em site de vaga de emprego. Gente, é sério, virou descontrolada, sério. E aí foi passando os meses, julho, agosto, setembro, e nada, nenhuma entrevista. E eu já ficava, meu Deus, será que não vai vir a bênção? Aí tá, beleza. Aí uma amiga minha, que estudou comigo desde o pré, ela conseguiu uma entrevista para mim num escritório de direito imobiliário. Quando ela me falou que era direito imobiliário, eu já fiquei meio assim. Nunca imaginei trabalhando com direito imobiliário. Mas eu fiz a entrevista e tal, consegui passar, e eu comecei a trabalhar nesse escritório em outubro, o mesmo mês que eu fiz a entrevista. Enfim, o que eu quero dizer com esse testemunho também, que também teve ação da minha parte. Eu não fiquei sentada esperando um escritório ir lá me contratar na minha casa, enfim. Como eu disse, eu passei dias e noites enviando currículo, me cadastrei em sites de vagas de emprego e tudo mais. E eu estudei, eu me empenhei, eu sentei lá no dia do Enem para passar numa boa faculdade. Eu enviei currículos e me cadastrei em sites que me ofereciam uma oportunidade no meu nível. E eu estava tão neurótica, que assim, eu estava em um nível que se uma pessoa chegasse assim e falasse assim, olha, eu te contrato para trabalhar como estagiária, mas assim, a bolsa auxílio é R$200, eu ia. Sem pensar, eu ia. Tipo, qualquer estágio, assim, eu ia. De tão neurótica que eu estava, de não aguentar mais, de me achar insuficiente, sabe? Tipo, meu Deus, faz meses que eu estou enviando currículo, que isso? Então, e graças a Deus, o trabalho que eu estou hoje é muito mais do que eu sonhei, o estágio que eu estou hoje é muito mais do que eu sonhei. Enfim, teve ação da minha parte e eu consegui conquistar o meu objetivo, mais ainda do que o meu objetivo. Bom, se a gente for parar para pensar, sem ação, a gente não consegue sair do lugar que a gente está. Isso é óbvio. Se eu quero descer do púlpito, eu tenho que praticar a ação de mexer o meu corpo para descer do púlpito. Se eu quero estudar tal assunto, eu tenho que praticar a ação de exercitar o meu cérebro para estudar aquele assunto. Enfim, e assim por diante. E assim também acontece no reino de Deus. Mas outra lição básica é que toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. A ação de eu estudar, me empenhar e tudo mais, trouxe uma consequência de eu entrar numa boa faculdade que eu escolhi com 100% de bolsa. A ação de eu enviar que nem louca currículo, trouxe uma boa reação também. Enfim. Agora eu vou dar alguns exemplos bíblicos básicos do poder da ação, só para a gente entrar nessa palavra. O primeiro deles é Adão e Eva.
Aqui nós podemos perceber a ação agindo por um ponto de vista diferente, uma reação não tão positiva assim. Em Gênesis 3:6, nós temos que a mulher viu que a árvore era bonita e que seus frutos eram bons de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele também comeu. Quando a gente presta atenção na parte, aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu, é uma cadeia de ações que aconteceram. Eva teve vontade em comer aquela fruta. Então, toda ação possui uma reação, uma consequência, e toda ação depende de uma vontade. O segundo exemplo que eu vou dar é Noé. Em Gênesis 6, nós vemos as instruções que Deus deu a Noé para construir a arca. No versículo 22, nós temos que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Portanto, a gente tem um exemplo de obediência. Noé escolheu e teve vontade de obedecer a Deus. As ações dele foram voltadas para um propósito que Deus tinha escolhido para ele. E isso trouxe a ele consequências positivas. Em Gênesis 9, Deus faz uma aliança com Noé e abençoa ele e os filhos dele. O terceiro exemplo que eu vou dar é Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para sair da terra dele, deixar a família e ir para uma terra desconhecida. E Abraão teve vontade de agir conforme a vontade de Deus. Então, no versículo 4, diz que Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Então, assim como Noé, Abraão também teve vontade de cumprir o propósito de Deus. As ações dele foram voltadas para cumprir o propósito. E o último exemplo que eu vou dar, talvez seja o maior, é indo para o Novo Testamento. Todos os milagres de cura, de libertação, todas as parábolas e ensinamentos que Jesus nos deixou, são exemplos que Jesus estava agindo em nome do seu Pai, cumprindo a sua missão aqui na Terra. Todas foram ações. Assim como a crucificação de Jesus também foi uma ação, mas uma ação humana. Enfim. E assim como esses exemplos básicos, a gente tem vários outros. Se a gente pegar a Bíblia, tá cheio. E aí, sabe por que existem tantos exemplos? Porque tudo que a gente faz depende de uma ação. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo depende de uma ação. E aí é que a gente precisa se atentar. Vou falar um pouco sobre ação e vontade, a relação entre as duas. Quando a gente entende que todas as nossas ações dependem de uma vontade pessoal, íntima, singular, da nossa pessoa, eu penso de um jeito, você pensa de um outro, o pastor pensa do outro, enfim. Todos nós temos os nossos próprios pensamentos, a nossa própria maneira de viver a nossa vida, é óbvio. E quando a gente entende que as nossas ações dependem da nossa vontade pessoal, a gente consegue direcionar e olhar para o nosso propósito. Por exemplo, se eu quero chegar em A, todas as minhas ações vão me guiar até A. Agora, se as minhas ações me guiam até B, C, D, tem um desvio de rota. E aí o nosso propósito, o nosso ministério pessoal, ele acaba ficando esquecido, deixado de lado. Enfim, e aí quando a gente consegue entender que a gente tem essa certa individualidade, essa singularidade nas nossas ações, a gente começa a entender que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso futuro, pela nossa condição. Enfim, eu não estou querendo dizer que Deus não manda mais na gente, não é isso? Mas depende só de nós orar, ler a Bíblia, ter um relacionamento maduro com Deus. Não é, enfim, pastor que vai vir aqui puxar minha orelha e vai falar, sei lá, ele puxar minha orelha e agora eu tenho um relacionamento maduro com Deus. Não, depende de mim, depende das minhas ações. Enfim. E aí eu queria perguntar qual tipo de vontade tem prevalecido nos nossos corações ultimamente? A vontade de faltar no culto para fazer uma coisa que a gente considere mais importante, a vontade de fazer certas coisas que não nos convêm como cristãos, a vontade de tentar enganar o pastor, fingir que está tudo bem, ou é a vontade que nos guia para o nosso propósito de vida, que nos guia para o ID, que nos guia para cumprir o nosso ministério pessoal, edificar o reino de Deus, enfim. É extremamente necessário que nós reflitamos sobre essas vontades que têm pairado sobre nós, porque é assim que a gente consegue se libertar daquilo que não nos convém e daquilo que acaba desviando a gente da nossa rota até o nosso propósito. Enfim, como eu disse, todos nós temos um propósito nesse mundo. Deus presenteou a gente com dons que são e serão usados para ampliar o nosso ministério pessoal. Todos nós, cada um de nós aqui, tem algo a oferecer para a edificação
do reino de Deus. E quando a gente passa a entender qual é o nosso propósito, e que todo qualquer propósito inclui o ID, de Marcos 16:15, a gente também passa a direcionar as nossas vontades e as nossas ações para cumpri-lo. Quantas ações a nossa igreja já proporcionou voltadas, por exemplo, ao Ministério Infantil? A IBF é um forte exemplo. Quantas ações a nossa igreja já proporcionou voltada para o evangelismo? Várias. Quantos cursos, palestras? A nossa igreja tem várias ações. E a Igreja de Cristo nunca pode parar. Nós vimos que uma ação depende da energia de um agente, da disposição de um agente. E aí eu quero perguntar, será que a igreja promove a ação, mas em quantas dessas ações nós estamos presentes? Uma ação precisa de agentes. Enfim, não adianta a igreja investir tempo e dinheiro nessas ações se nós, que somos membros, não estivermos presentes, não estivermos disponíveis para, Infelizmente, em 2020, a gente viveu um cenário um tanto quanto caótico, um tanto quanto diferente daquele que a gente estava acostumado. E, em meio a uma pandemia, vários dos nossos projetos foram cancelados, adiados, enfim. Mas eu estava pensando sobre isso, e uma coisa que vem à mente foi um período de provação para a Igreja de Cristo. Foi um período de provação para a Igreja de Cristo. Mas também foi um período muito importante de adaptação. O que seria dos cultos se não fosse a equipe que se arriscou e ficou aqui durante a pandemia, durante a quarentena, que estava todo mundo em casa, espero eu. Enfim, o pastor se arriscou, o meu pai também se arriscou, a equipe de louvor se arriscou, os diáconos que estavam presentes aqui se arriscaram, para proporcionar que nós continuemos com a nossa rotina de cultos, enfim. Eles tiveram ação, eles continuaram agindo, a igreja não parou. Então, foi um momento muito importante de adaptação. E a ação de todos os envolvidos foi muito bonita. Mas aí a gente para pensar que, do outro lado da tela, da gente que estava em casa, será que a gente também estava agindo? Será que a gente também estava assistindo os cultos? Será que a gente continuou se comunicando com o pessoal da igreja? Continuou nossa comunhão? Será que a gente continuou orando, lendo a Bíblia? Enfim, é uma coisa a se pensar também. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós temos que: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Vamos observar esse versículo em duas partes. A primeira delas é: continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Se a gente for refletir sobre essa parte do versículo, a gente pode entender que é exatamente isso que eu estava falando, que a gente tem que continuar em ação, a gente tem que continuar correndo a nossa corrida, ou seja, a corrida que nos leva ao nosso propósito. E que a gente possa atingir. Como eu disse, se o nosso propósito é A gente não vai correr uma corrida que nos leve a B, C, D, porque isso só vai desviar a nossa rota. Então, que a gente possa, em 2021, continuar correndo a nossa corrida, sem desanimar, sem desvios de rota, em nome de Jesus. Enfim, próxima parte do versículo. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Como eu disse, toda ação, ela demanda uma vontade por trás dela. Se eu tenho vontade de descer do púlpito, a minha ação vai ser descer do púlpito. Enfim, quando a gente observa esse versículo de manter os olhos fixos em Jesus, a gente pode perceber que nós devemos nos espelhar em Jesus. Que os nossos olhos se mantenham fixos em Jesus para o nosso coração ser moldado e transformado, e que a vontade de Jesus seja a nossa vontade. E a gente tem aquele versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu penso que as nossas ações, elas condizem com que o nosso coração está cheio também. Porque se o nosso coração está cheio de impureza, de coisas nada a ver, as nossas ações também vão ser assim.
Agora, se nosso coração está cheio de Jesus, cheio de amor ao próximo, cheio de respeito, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aí vai ser ótimo, entendeu? A gente vai estar com os olhos fixos em Jesus e as nossas ações vão nos direcionar para o sucesso, para a edificação do reino de Deus. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, o nosso coração é transformado. Não é que ninguém tem umas vontades meio nada a ver, todo mundo tem. Mas quando a gente se entrega a Jesus e a gente se doa, literalmente, a gente passa a ser outro tipo de pessoa, com outras vontades, enfim. Eu gostaria que a gente tirasse um momento agora para refletir exatamente sobre isso. Para onde eu tenho olhado? Os meus olhos estão fixos em Jesus ou os meus olhos estão fixos em outro lugar, em outras pessoas, em outros influenciadores, enfim, em outro homem, mulher? Em quem ou no que eu tenho me espelhado? Do que o meu coração está cheio ultimamente? O meu coração está cheio da palavra, está cheio de Jesus, está cheio do Espírito Santo? As minhas ações têm me guiado até o meu propósito ou tem um desvio de rota? As minhas ações têm espalhado o amor de Jesus Cristo ou as minhas ações não têm nada a ver com as ações de um cristão? Que nós possamos sempre ser humildes o suficiente para nos corrigir, para ver quando as coisas estão saindo do controle e literalmente se humilhar diante de Jesus, pedir perdão, falar para Jesus transformar o nosso coração, transformar as nossas vontades, que a vontade de Jesus seja a nossa vontade, porque só assim a gente vai literalmente conseguir correr até o nosso propósito, conseguir cumprir o nosso ministério pessoal, e isso vai edificar muito a igreja, o reino de Deus. Imagina se cada um que tivesse aqui um dom, né? Todo mundo tem um dom, mas se cada um que está aqui exercesse literalmente, se cada um que está aqui se dedicasse ao seu propósito, ao seu ministério pessoal, como as coisas seriam diferentes? E não só nessa igreja, estou querendo dizer no geral. Enfim. Bom, é essa palavra. Eu queria que vocês colocassem de pé. Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fechar o olho. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Que neste momento a gente possa ser humilde o suficiente para ajoelhar diante de Ti e dizer: Senhor, por favor, transforma o meu coração, transforma aquilo que eu sou, transforma as minhas vontades de acordo com as Suas vontades. Que a minha corrida seja para cumprir o meu propósito, que a minha corrida seja para cumprir o ministério pessoal, que a minha corrida seja para cumprir o meu ministério pessoal e que cada um que esteja presente aqui corra para cumprir o propósito, para edificar o Teu reino neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas ações sejam voltadas para espalhar o Teu amor, para levar a Tua palavra em todos os cantos que nós formos. Em nome de Jesus. Amém.